Muito bem, a TV Batatais, neste exato momento, está recebendo aqui no seu estúdio o doutor Bruno Garcia Simões Favaretto. Ele é da medicina familiar e atende também no bairro do Altino Arantes. E nesta sexta-feira, dia 18, dia do médico, nós estamos comentando aqui, inclusive para parabenizar também. Doutor, um abraço, boa noite, obrigado pela sua vinda aqui. Obrigado, meu pai, eu que agradeço. O que nós podemos falar, né, do médico? Eu acho que a gente tem muita coisa a comemorar, né, doutor, sobre essa profissão que é realmente maravilhosa. Com certeza, meu pai. É uma profissão que ela tem como foco principal a preocupação com o bem-estar do próximo, né? Então, seja esse bem-estar mental, físico, é uma profissão que visa aliviar ou tirar a dor do próximo, independente da sua natureza. Doutora, né? Visualmente aqui a gente nota que você é um jovem médico, já tem quanto tempo de experiência dentro da medicina? Formou quanto, doutor? Obrigado pelo jovem, né? Você está jovem assim, mas basicamente no exercício da medicina, diretamente 10 anos, né? Mas eu estudo já está fazendo 20 anos. Sim. Eu tive algumas formações complementares antes de começar a exercer. Eu queria ter uma base bem ampla de varíola para poder exercer com a melhor qualidade possível. Primeiro porque, né, doutor, nunca se para, né? Está sempre aperfeiçoando, está sempre procurando novas coisas, porque apenas a própria realidade da vida vai tendo que se renovar, né? Com certeza, todo dia tem algo novo. Exatamente. Doutor, nesse dia 18, né, que era o dia do médico, a gente parabeniza vocês, né, e carrega essa profissão tão bonita, né, tão digna, mas, né, tem problemas também, né, doutor? Às vezes você depara com algum probleminha aí que tem que tirar, né, direito. Cita alguma coisa aí que possa servir de exemplo, doutor, por favor. Em que sentido? Que vai problema no exercício da medicina? Exatamente. De repente, você está fazendo uma consulta ali, né, está vendo alguma coisa, de repente, o diagnóstico é totalmente diferente. Tem isso, doutor? Com certeza, né? A medicina é uma arte probabilística, né? A gente sempre lida com probabilidades. Então, o nosso objetivo é captar o maior número de informações que o paciente consegue nos passar, seja a partir dele da nossa observação ou dos anos, e inferir o diagnóstico a partir disso em tratamento. Mas a probabilidade nem sempre joga a nosso favor. Então, é comum sermos surpreendidos, é comum situações que a gente chama de urgência e emergência, que tem pouco tempo para resolver, precisa ter atitudes mais rápidas, né? E nem sempre o desfecho é o que a gente gostaria. E tem pacientes também de todo jeito e de todo tipo também, né? Todo jeito e todo tipo. A gente tem que estar preparado para lidar com essa diversidade. Expectativas. É aquele que às vezes não fala nada, mas é aquele também que quer saber mais do que o médico, né? Tem. Existe isso? Opa, ainda mais com o nosso doutor Google, né? Exatamente. O doutor Google, ele é digamos, um fator que geralmente atrapalha, né? Às vezes ajuda para o paciente ter um pouco mais de consciência, mas infelizmente o Google acaba deixando as pessoas bastante temerosas e dificultando um pouquinho essa relação médico-paciente. Então, é sobre isso também que eu até tinha a curiosidade de saber, doutor. E de repente você faz uma pergunta para o Google aqui, né? Aquela mesma pergunta que você faz para o médico, e ele te dá um diagnóstico aí. Sim. Como é que a gente deve considerar isso, doutor? A questão é principalmente assim, o Google, ele vai trabalhar com aquilo que você informa para ele. Sim. Né? E, obviamente, trabalhar com as informações que ele tem acesso. O médico, da mesma forma, a diferença que o médico
tem muito mais informações do que o Google tem. O médico está vendo o paciente, o médico tem um histórico, né? O médico faz perguntas que às vezes o paciente não fazia ideia de que poderia ser relevante para aquela queixa, e na verdade é. Né? Então, tem até a brincadeira, você pergunta para o Google o que é uma bola amarela no meio do meu pé, ele vai falar que está infeccionado, você tem que amputar o dedo, você tem câncer. E às vezes não, às vezes é um cravado, às vezes é um bichinho que picou, são coisas mais simples. Né? E toda a história clínica por trás disso, um raciocínio crítico, principalmente, que é a principal capacitação do médico, né? Vai permitir um diagnóstico melhor e, consequentemente, uma conduta, né, mais benéfica, menos maléfica do paciente. Eu entendo também que deve ser muito preocupante em relação, né, à medicação. Né? Sim. Você faz uma pergunta aí, eu vou tomar, está indicando ali para tomar tal medicamento ou tal medicação, né? Que não é aquela que o médico receitaria, doutor. Com certeza. A gente trabalha com as experiências farmacológicas, né? Principalmente da indústria farmacêutica, mas também experimentos clínicos, científicos. E nem sempre essas informações online são atualizadas, são contextualizadas. Então é comum, às vezes, o médico prescrever uma medicação para uma situação que a princípio não está previsto no Google, mas existem estudos científicos sobre isso, e vice-versa, né? Então, existe um certo conflito e isso precisa ser explicado para o paciente, ele precisa entender o que está por trás disso. Tem muito jogo de cintura aí para você, né? Não ficar atrás das informações de tomar de medicação. Bom, o senhor é da medicina familiar. O que é a medicina familiar? Aí, basicamente, a medicina é uma especialização chamada Medicina de Saúde da Família e Comunidade. O que faz esse médico? Né? Ele é um médico generalista com um conhecimento básico sobre todas as especializações. Entendeu? Então, ele tem conhecimento de diagnósticos, por exemplo, cirúrgico. Ele sabe fazer um diagnóstico do problema cirúrgico, só que ele não vai fazer cirurgia, né? Ele faz um diagnóstico do problema psiquiátrico, mas, né, dependendo do problema psiquiátrico, ele não vai tratar. Por que essa especialização vem crescendo e está vindo muito bem a calhar? Porque ela tem um acompanhamento longitudinal, que a gente chama. Ela acompanha o paciente ao longo do tempo. Ela é uma especialização mais preventiva, né? Ela busca prevenir o problema ao invés de remediar o problema. Consequentemente, ela é menos onerosa, ela custa menos, né? Tanto é que a hora de trabalho do especialista costuma ser menor do que do neurologista, do psiquiatra, e ela costuma ser muito resolutiva, né? A própria Organização Mundial da Saúde prevê que a medicina da família e comunidade consegue, sendo preventiva, contemplando todos os quesitos, né, do paciente, em todas as especialidades, consegue resolver de 80% a 90% das queixas. Tá? Quando não resolve, porque ninguém sabe tudo, ninguém consegue tudo, por limitações diversas, aí o médico mais apropriado para falar assim, ele vai ir. O seu problema, diferente do que você pensava, não é cardiológico, é pulmonar. Procura um pneumologista que ele é o profissional sério para te ajudar. E assim por diante. A questão da medicina da família aqui, o senhor faz a visita nas casas, é isso? Sim. Também? Sim. A medicina da família, no Brasil, ela é muito consolidada pelo SUS, né? Que ela tem toda uma estrutura de um médico responsável por diversas casas, e ele atende esses pacientes no consultório do postinho, né? E, quando necessário, no domicílio. Na parte particular, que já é relativamente comum em alguns estados, na cidade de São Paulo, Inglaterra, é comum em algumas partes da Alemanha, o que acontece? O médico vai para a casa do paciente e faz a consulta lá. Por N razões, né? O paciente fica mais à vontade, o paciente não se expõe. É possível ter outras informações complementares além de ver o paciente. Eu vejo o ambiente que ele está, como que ele vive, né? Consigo propor soluções, detectar problemas que às vezes, a princípio, ele não veria isso. Então, caracteriza uma visita domiciliar e a consulta
ocorre no domicílio. E a partir de lá se expõe a queixa e tem uma resolução. Dentro dessas visitas, eu entendo que vocês reparam muito, tanto com a criança como também com o idoso. Todas as idades. O médico da família, né, embora isso não seja uma prática vigente aqui no sul de Batatais, via de regra, o médico da família ele atende todas as idades, desde o recém-nascido até o idoso. Né? Obviamente, dada, né, que ele não é um especialista, ele não é um pediatra, ele atende um recém-nascido de baixa complexidade. Quando tem um recém-nascido com algum problema mais complexo, ele encaminha para o pediatra. Né? A mesma coisa o adulto, o homem, mulher, né, o idoso, assim por diante. Uma coisa bastante preocupante também, né, é a questão do idoso. Às vezes o idoso não recebe aquele tratamento dentro da sua família, talvez até por questão financeira. O senhor já deparou com algum idoso nessa situação que indicou alguma coisa diferente para esse idoso? Diariamente. É mesmo? Diariamente. Né? A nossa população, a curva demográfica brasileira, ela envelhece, né? Isso resulta que cada vez mais os pacientes são mais idosos. Graças à medicina, a gente tem recursos para manter os vivos com mais tempo e com qualidade, mas ao mesmo tempo, uma coisa que a gente aprende com a vida da medicina é que a medicina não é só biologia, física, química, e também economia. Né? Então, um idoso desassistido pela medicação, por causa que falta dinheiro, que falta tecnologia, também é um problema do médico da família. Né? Lógico que tem um limite de como a gente consegue intervir, mas a gente vê muito, né, esse tipo de desassistência familiar, econômica, né, que acaba necessitando de intervenções maiores. Existe a questão da fome, que a gente vê, principalmente agora nessas campanhas políticas, né, falando da questão da fome. Aqui na nossa região, principalmente na nossa cidade, entendo que nós não temos muito disso, mas deve ter alguma. Qual é a sua opinião? Você tem deparado em relação a alguma coisa de família que passa necessidade? Olha, felizmente não, né? Mas também não posso dizer que eu sou o profissional mais bem colocado para te dar essa informação. Eu sou concursado na prefeitura, né? Eu atendo lá no postinho do Altivarantes, e lá existem as famílias têm uma condição razoável, né? Eu já tive um caso de vulnerabilidade social mais acentuada, mas felizmente não era por fome, né? Era por outro tipo de assistência que necessitava, e felizmente se resolveu, né? Mas eu acredito que alguns bairros, inevitavelmente, a gente vai encontrar isso. Exatamente. Como é que surgiu a medicina na sua vida, desde quando deu aí, né, a noção que estava estudando, quando é que partiu essa ideia de se tornar um médico? Basicamente, eu me formei como biólogo primeiro. Eu era biólogo por parte da pesquisa, né? Eu sempre tive esse intuito de trabalhar com algo que seja uma contribuição para a sociedade. Fazia pesquisa, fiz mestrado, né, em neurociência e comportamento. Dali eu cheguei no momento em que eu avaliei todo o contexto do nosso país e acabou economicamente, profissionalmente, culturalmente, né, ao invés de preferir seguir carreira acadêmica como doutor, né, fazer doutorado, preferi seguir a carreira como médico, porque eu senti principalmente que eu ia ter mais funcionalidade, ia ter mais retorno em diversos sentidos, né? E acertei, porque consigo ser bem feliz nesse sentido. Exatamente. E verdadeiramente o orgulho da família, né, doutor? Eu tenho certeza que a satisfação, né, do pai e a mãe ver aí o filho se tornando um médico e ajudando o próximo. Deve ser bom demais, né? Eu imagino que sim, né? Eu imagino que sim. Eu espero que meus pais
Pensem nisso, né? Exato. Acredito que sim. Doutor Bruno, é daqui de Batatais mesmo, doutor? Não, eu nasci em Araras, no interior de São Paulo, perto do Grêmio, Mineiro, né? Já morei em Ribeirão, Palmas, Tocantins, São Paulo capital, aí mudei para cá, né, com a família da minha esposa, e a gente se instalou aqui. Fala um pouquinho do SUS para a gente, doutor. O SUS, Eu entendo o SUS como uma coisa realmente maravilhosa, né? Apesar que algumas pessoas metem pau no SUS no atendimento, mas eu sempre fico bem atendido no SUS. Eu entendo que na verdade, né, o maior convênio, com certeza, do Brasil. você já falou tudo, né? O SUS, ele é um convênio e todo mundo paga pelo SUS, né? O pessoal costuma associar isso, né? Nos impostos que a gente paga, seja imposto de renda, seja arrecadação de produtos, uma parcela desses impostos é direcionado ao maior convênio que é onipresente, né, para todos os brasileiros, inclusive para quem não é brasileiro, se está visitando o nosso país, tem direito a utilizar o SUS, né? Isso. Muitos estrangeiros ficam surpresos, e é um convênio universal que visa o atendimento, né, gratuito, no sentido de não gerar custo na hora do atendimento, para quem precisa. Então, ele é dotado e, a princípio, todos os tipos de atendimento, seja ambulatorial, hospitalar, pronto atendimento, uma UPA, né, cirúrgico e assim por diante. Verdade. E, né, também, a UPA faz parte também desse processo, desse procedimento, e faz um trabalho maravilhoso. Não sei se em outros locais são assim, mas pelo menos em Batatais, né, a gente sempre tem um bom atendimento. Né? O senhor também atende na UPA. A UPA aqui de Batatais. Eu faço atendimento da UPA, Santa Casa, e, de fato, tocar o atendimento, principalmente com a UPA, não é uma tarefa fácil para ele. É muito atendimento, muita demanda, alguns casos muito complexos, desafiadores, né? Até para os médicos mais experientes, e salva muitas vidas. Né? Então, por mais que exista a reclamação, né, às vezes as pessoas se sentem desassistidas, eu tenho certeza que todos estão fazendo o seu melhor para dar o máximo de saúde e segurança. Exatamente. Como é que é a união da classe? A classe Dos médicos? Pelo menos aqui em Batatais. É uma pergunta curiosa essa para mim. Eu vim de outra profissão, né? Sim. Então eu já fui professor, já fui biólogo. Comparativamente, a classe médica é maravilhosamente unida, né? Comparativamente às outras classes. Os médicos dentro dela não concordam tanto, né? Porque eles têm muitas divergências de conduta, de posturas, que cada um aceita, que cada um não aceita, né? Mas, falando com um profissional que já passou por outras áreas, a classe médica ela tem um união bastante interessante, né? Espero que continue assim, até melhor. Exatamente. Estou fazendo um curativo aqui no Chile da Vila Lídia e, de repente, a gente depara lá com algumas pessoas, algumas enfermeiras, né, que estavam lá como estagiária, e dentre elas uma venezuelana, que veio da Venezuela, estava lá com o crachá de enfermeira. E eu, né, achei engraçado essa conversa lá, que eu conversa dela, e ela me dizia que ela era médica. E aqui parece que não aceitaram a formação dela, e aqui ela estava como enfermeira. E aí vem venezuelano, vem cubano, porque a medicina é também universal. Isso A princípio, sim, a princípio é universal, né? A questão é que no Brasil existem regulamentações de especialização, alcance, né, e capacitação. Então, aí eu já vou extrapolar um pouquinho da onde eu tenho segurança de falar e fazer algumas produções com base no que eu conheço do Conselho Federal de Medicina, que propõe o seguinte, Livarinho,
os moldes brasileiros, a princípio, né, espera-se que o médico seja capacitado para reconhecer determinadas situações, né, e tomar determinadas condutas que têm a ver com a nossa realidade. Né? Então, as doenças brasileiras não são as mesmas doenças que nos Estados Unidos. Lógico, muitas são parecidas, muitas são parecidas, mas não todas. Né? As condutas são diferentes, às vezes até de cidade para cidade. Né? Batatais é diferente de Ribeirão, a gente tem que lidar com algumas coisas e tal. O curso da Federal de Medicina sempre tentou buscar um rigor bem acentuado na formação médica. Infelizmente, cada vez mais esse rigor tem se abrandado, né, com muitas escolas de formação. Mas talvez isso seja uma tentativa de nivelar também isso revalida. Né? Se essa venezuelana, né, que você está citando, ela tem o mesmo conhecimento que um médico brasileiro, eu não posso dizer, porque eu não a conheço. Né? Às vezes tem, né? Às vezes é uma questão burocrática. Né? Às vezes é melhor do que um médico formado. Então, a capacitação profissional depende do profissional. Né? E, provavelmente, né, por a falta de um documento, né, possa não dar aquela habilitação a ela para desenvolver a sua profissão 100%. Né? Mas o coração, né, no atendimento do médico é basicamente todos iguais. Né? A vontade de atender e atender bem os seus pacientes. Eu gosto de crer que sim, não é? Bom, hoje a gente tem aqui, né? Eu só queria fazer uma colocação, assim, o atendimento aqui no caso do Estado de São Paulo é um atendimento totalmente diferente dos países africanos, né? E lida com muito mais problemas, né? Principalmente das pessoas que têm as necessidades da qual nós estávamos falando aqui, que é a questão financeira e também, né, a alimentação que a gente tem aqui, doutor. Sim, são outros tipos de problemas, né? Inclusive, se você pega alguns livros mais antigos, de varia de medicina, quando eu falo mais antigo, não é 300 anos, não, é 50 anos atrás. A gente tinha locais no país, como tem até hoje, mas felizmente muito menos, locais em que predominava a miséria, a fome, a pobreza, as características de doenças são diferentes, né? Até mesmo as condutas médicas. Eu converso com alguns pacientes sobre verificação anual, né? Tem muito a ver com isso. Felizmente, Batatais, a gente raramente vê um caso de parasitose, né? Agora, isso já não era verdade há 50 anos. As coisas vão mudando. Aí, quando você compara um país com uma realidade sociocultural e principalmente econômica diferente, você vai ter outros problemas e outras condutas. Que análise o doutor Bruno Garcia Simões Favareto faz em relação à pandemia que nós estamos vivendo agora, momentos pós-pandemia. Não faz tanto tempo assim, né? Pode-se dizer que acabou, mas eu não sei se 100%. Qual é a sua opinião em relação a isso? Primeiro, eu acredito que é apenas mais um. Né? A história da medicina teve diversas pandemias. Né? A sociedade, a humanidade vai sobressaindo a cada uma delas. A medicina tem seu apoio nisso, né? A classe médica, a enfermagem e outras profissões também, né? Como educação física, fisioterapia, nutrição, hoje em dia a fonoaudiologia, terapia ocupacional, todas, cada uma acaba tendo sua contribuição para essa superação. Agora, temos sequelas da pandemia de Covid-21, temos, né, Covid-19, né, que pegando 2021, temos sequelas da Covid-19, né? Lidamos até hoje com Covid longa, temos pacientes que reclamam, se queixam de sintomas sequelares, viram novas, né? Com certeza viram novas. Quais aí já seria prepotência da minha parte falar.
Mas temos, né, vários grandes candidatos aí nessa lista. E temos que estar sempre nos preparando não só na área da saúde, mas na área cultural. A gente aprender a respeitar o ambiente, respeitar o próximo, né, respeitar autoridades de respeito, né, autoridades científicas, quando elas propõem determinadas condutas, a gente respeitar esses estudiosos que passam a vida prevendo essas coisas, estudando. A gente falou em sequelas, né? Em relação à vacina. O senhor é favorável que as pessoas tomem a vacina, principalmente essa vacina do Covid, que ainda, né, está exigindo que as pessoas tomem essa vacina. Sem dúvida, sou favorável, sim. Né? Até mesmo porque eu sou uma conduta científica, né? De base eu sou um cientista. Muita especulação ocorreu dessa vacina, que ela teve uma história um pouco diferente das demais, uma velocidade de informação, né? Mas se eu lidar com especulações, eu não faço medicina, né? Então, sim, eu sou a favor da medicina e na prática eu vejo. Quando eu estou no próprio pronto atendimento, eu faço diagnóstico de Covid, é assim, batata. O paciente tomou vacina de Covid? Não tomei. Você vê que ele evolui mal. Né? Quando tomou a vacina, consegue ficar em casa, não te dá medicação, né? Raras as vezes que ele evolui. Então, estatisticamente, a vacina veio para contribuir, ela é benéfica. Algumas saíram de desuso por causa de efeitos colaterais, mas a vacina vigente é altamente recomendada. Exatamente. Né? A pandemia ela foi, perdeu muita gente, né? Perdeu toda a família, perdeu alguém próximo ou amigos, né? Então, a vacina ela realmente é o que a gente precisa ter. Doutor, o senhor atende também no seu consultório? O senhor tem um consultório particular? Como um bom médico da família, meu consultório é a casa do paciente. Né? Então, eu vou até o paciente entra em contato comigo via WhatsApp ou e-mail, geralmente WhatsApp. A gente marca uma consulta, eu vou até ele e eu consigo, né, realizar as atividades dentro do meu alcance. Pego a história clínica, exame físico, dependendo até uma outra sonografia local, que eu consigo fazer, né? Levantar hipóteses, na maior parte das vezes, fazer o segmento adequado. Né? Daí, nas ocasiões que não é necessário, faço indicação para os especialistas que eu tenho na confiança, troco minhas figurinhas. Mas isso em caráter particular também? Em particular também. É até interessante, né? Esse atendimento que o senhor faz aí, que é muito, muito importante, né? A gente entende que o médico vai lá, e nada melhor do que receber o médico na casa da gente, porque até as coisas antigamente eram desse jeito. Naquelas novelas mais antigas, o médico visitava as famílias, né? E realmente é uma situação, né, bem legal você receber o médico em sua casa. Doutor, o que eu não perguntei que o senhor gostaria de falar? Fique à vontade para a gente poder abordar, né? E as pessoas que estão aí nos assistindo, nos vendo nesse momento, gostaria de saber. Fique à vontade. Olha, em comemoração ao Dia do Médico, né, eu gostaria de aproveitar a oportunidade para agradecer publicamente. Né? Agradecer aos meus colegas médicos, independente da conduta, às vezes a gente bate uma coisa, não bate outra coisa, mas, como o senhor falou, aquela essência de a gente buscar o melhor próximo, a gente está ajudando nossos pacientes e, em conjunto, a gente faz algo legal. Né? Eu acho que isso é muito bom. Ninguém trabalha perfeitamente sozinho, né? A gente sempre precisa do outro, e quando a gente pega esse coleguismo é muito bacana. E não agradeço só aos médicos também, né? Eu costumo brincar que o médico ele é o atacante do time de futebol. Né?
O pessoal joga os holofotes ali, por trás também. mas não existe time sem goleiro, não existe time sem zagueiro. Então agradeço a todos os outros funcionários, profissionais da equipe da saúde, enfermeiros, também agradeço demais, técnicos de enfermagem. Nossa, como eles ajudam a gente, assim, muito gratificante, né? Aos pesquisadores, cientistas que dão a base do conhecimento para a gente, né? Eles que dão esse conhecimento para a gente, ficam lá estudando, muitas vezes dias, semanas, meses, anos dentro do laboratório para conseguir fornecer uma informação precisa para a gente. E, logicamente, aos pacientes, pela confiança, né? Pela gratidão que é recíproca. Esses dias eu ganhei um ano, né? Tinha um paciente que, o senhor José, se estiver me assistindo aí, já dei um parabéns para ele, mas ele tinha uma diabetes super descompensada, vivia lá com a glicose nas alturas, a gente conseguiu regular, nossa, parece que ele nem é diabético mais, né? E eu até brinco com ele, vai viver até os 100 anos, se puder. E eu fico muito feliz de ver esse resultado, sabe? Não, mas isso é verdade. Fico muito feliz. E eu tenho a agradecer. Mesmo porque, né, o diabetes é tão comum, né? E às vezes muita pessoa nem sabe mesmo que tem diabetes, né? É uma situação que a gente, a pessoa fica até surpreso, né? De repente você está lá, você faz o plano de diabetes, está lá com os seus 400, 500, quase matando a pessoa. Mas, então, doutor, eu gostaria de agradecer também e parabenizá-lo, né, pelo dia dessa sexta-feira, dia 18 de outubro, parabenizar a todos os médicos. Nós entrevistamos alguns, né, para não dar para entrevistar todo mundo, e eu agradeço a sua vinda aqui, deixando sempre as portas abertas para o senhor, né? Sempre que tiver algum assunto, a gente pode até inventar um assunto aqui com o doutor, para estar sempre presente aqui na nossa televisão. Muito obrigado, senhor Maria. Você quer deixar o número do telefone? Lógico. Para falar para nós. Meu telefone é 16 9131 5702. Eu só peço para quem queira entrar em contato, tentar mandar uma mensagem no WhatsApp, porque como a gente vive atendendo, a maior parte das vezes não consegue atender o telefone. Mensagem a gente vê, responde assim que pode, um encaixa o outro. Ou pode tentar acessar por meu e-mail, que é medicina.favareto@gmail.com. Estou à disposição, né? E é um prazer estar aqui com todo mundo da Batatais. Repete só o número do telefone, 16 99131 5702. 5702. Deixa lá o seu zap que o doutor vai ver e vai retornar a pessoa. Obrigado pela vinda, senhor. Eu que agradeço, vai. Aí, portanto, o doutor Bruno Garcia Simões Favareto, ele é médico da família, que falou com a gente aqui nesse dia importante, que é o dia nacional, né, doutor? Ou mundial do médico? Eu acho que é nacional. Nacional, né? Dia nacional do Mas médico. está comendo uma garrafa, viu? Não sei. Ou internacional. Bom, tanto faz. Estamos sendo internacional ou nacional, né? A gente tem sempre o maior respeito pelos médicos e pelo trabalho que é realizado. Muito obrigado pela sintonia de vocês e até a próxima, se Deus quiser.